No coração de Roma, em um dos lugares mais protegidos e restritos do planeta, repousa uma biblioteca com mais de 85 quilômetros distantes. Nela estão guardados segredos milenares, documentos que moldaram impérios, cartas pessoais de reis e papas, manuscritos que reescrevem a história da humanidade. E dizem alguns, um livro que jamais deveria ser aberto. Trancado a 7 chaves, envolto por selos papais e oculto do olhar público por séculos, estaria ali, o manuscrito que revela com precisão assustadora o fim da civilização moderna. Um texto que antecipa pandemias, guerras, colapsos ambientais, desastres sociais e até a fragmentação total da ordem mundial. Um livro que, segundo rumores, descreve o verdadeiro apocalipse, não o simbólico, não o profético, mas o real, ou imminent, o que já começou. E a pergunta que ecoa entre teólogos, historiadores e estudiosos do oculto é: por que esse livro nunca foi revelado ao público? Por que os maiores líderes da igreja insistem em mantê-lo escondido? O que há nessas páginas que poderia causar pânico global, colapsar economias e destruir crenças? Seria apenas uma lenda ou a verdade mais perigosa que já existiu? Prepare-se para mergulhar num dos maiores mistérios do Vaticano, porque a história que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a maneira como você vê o fim do mundo. Há séculos, boatos correm entre os corredores escuros da igreja sobre um documento conhecido apenas como Codex Veritatis Finis, o Código da Verdade Final. Um livro que supostamente foi escrito por uma seita de monges visionários no século IV, banidos da igreja por desafiarem os dogmas oficiais. O conteúdo desse códice seria tão perturbador, tão revelador, que os próprios papas teriam decidido enterrá-lo nas profundezas da Biblioteca Apostólica Vaticana, um lugar onde nem mesmo cardeais têm acesso livre. Disse que o Codex não foi escrito de forma linear, mas em camadas de símbolos, profecias e linguagens esquecidas, que só podem ser decifradas com chaves específicas, guardadas separadamente, para impedir que alguém, sozinho, tivesse acesso ao conteúdo completo. Mas o que exatamente está escrito nesse livro? Fontes anônimas que juram ter tido acesso parcial ao texto relatam que o Codex descreve, com detalhes precisos, eventos que só ocorreriam mais de 1000 anos após sua criação, a ascensão de regimes totalitários, a destruição do meio ambiente, o surgimento de pandemias globais, o domínio da tecnologia sobre o ser humano, a decadência moral da sociedade moderna e, por fim, o colapso total. Segundo o livro, esse fim não viria como um cataclismo único e imediato, mas como um conjunto de eventos interligados, disfarçados de progresso, que nos conduziria lentamente à destruição. Um processo irreversível, silencioso, mas constante, como uma serpente que envenena sem ser vista. E o mais assustador, o Codex aponta datas, linhas do tempo e nomes que ainda hoje seriam poderosos demais para serem expostos. Mas de onde teria vindo esse conhecimento? Alguns estudiosos acreditam que os monges que escreveram o Codex não o fizeram a partir de revelações divinas, mas de fragmentos muito mais antigos, anteriores ao cristianismo, talvez até à escrita formal, textos vindos da Babilônia, da Suméria, ou até mesmo de Atlântida, menos se é que essa civilização realmente existiu. Seria o Codex uma compilação de profecias ancestrais, reinterpretadas ao longo dos séculos? Outros acreditam que o livro foi canalizado por meios místicos, os monges, através de estados de consciência alterados, provocados por herons extremos. Meditação profunda ou rituais secretos tiveram acesso a planos de existência onde o tempo não é linear, onde passado, presente e futuro se misturam, onde a verdade sobre o destino da humanidade pode ser contemplada. E há quem diga, inclusive, que o livro não foi escrito por mãos humanas, que o Codex foi entregue à igreja por uma entidade desconhecida, menos um mensageiro observador, ou algo além da nossa compreensão. E se tudo isso parece exagerado, saiba que alguns dos documentos confirmados na Biblioteca do Vaticano são de fato tão secretos que só podem ser lidos por pessoas autorizadas diretamente pelo Papa. Documentos que envolvem exorcismos, aparições sobrenaturais, tecnologia antiga e, inclusive, profecias não incluídas na Bíblia. Um dos casos mais misteriosos é o da profecia de Malaquias, um texto descoberto em Roma que previa com exatidão a sucessão de papas até o fim dos tempos. E segundo essa profecia, o atual pontífice seria o último, coincidência? Ou o relógio do Codex está prestes a zerar? Documentos recentemente liberados ao público
mostram que o Vaticano sabe muito mais sobre o fim dos tempos do que admite. Há cartas entre papas e líderes mundiais discutindo eventos inevitáveis. Há encontros secretos com cientistas e astrônomos do Observatório do Vaticano. E há menções recorrentes a uma verdade maior que a humanidade ainda não está pronta para conhecer. Mas por que esconder? Porque a revelação total poderia causar pânico, desestabilizar governos, derrubar religiões, acabar com a fé ou acender uma chama de desespero coletivo. O Vaticano pode acreditar que está protegendo a humanidade de si mesma. Agora imagine, e se alguém conseguir acesso a esse livro? E se ele for revelado ao mundo por acidente ou intenção? Alguns acreditam que isso já está acontecendo. Fragmentos do Codex estariam vazando em sonhos, visões, mensagens cifradas, ou até mesmo através da arte, do cinema e da literatura. Como se o conteúdo do livro estivesse tentando emergir, como se a verdade estivesse cansada de ser escondida. Teorias apontam para símbolos recorrentes em grandes obras do cinema apocalíptico, frases enigmáticas em manuscritos do século XV secretos, nos afrescos da Capela Sistina. Tudo isso, inspirado, diretamente ou não, pelo Codex. Outros vão além. Dizem que as elites já leram o livro e que muitos dos eventos que vivemos hoje, guerras silenciosas, pandemias, crises econômicas, não são acidentais, mas etapas programadas de um plano muito mais antigo. Um plano revelado pelo livro e executado por aqueles que acreditam em seu conteúdo. E você, se tivesse o poder de ler esse livro, leria, mesmo sabendo que o que está lá pode tirar sua paz para sempre, porque se o Codex realmente existe, ele não apenas prevê o fim, ele o descreve com uma precisão assustadora, e talvez ele esteja certo. Talvez o fim não chegue com trombetas ou fogo, mas com o silêncio da verdade escondida. Talvez já estejamos no meio do apocalipse e só não percebemos porque estamos distraídos demais, ocupados demais, alienados demais. Mas o livro sabe, o livro viu, e ele espera apenas o momento certo para ser aberto novamente. Quando isso acontecer, se aconteça, nada mais será como antes, porque algumas páginas não podem ser viradas sem consequências, e algumas verdades não deveriam ser lidas, mas já é tarde demais.